Olá, pessoal, tudo bem? Então, tô passando para mostrar mais uma coisa muito legal que eu acabei inventando aqui. Eu gosto de compartilhar minhas ideias. Meu nome é Roseli Ritzmann. Invento essas coisas aqui porque eu sei que aí do outro lado sempre tem alguém que diz assim: o que será que eu vou fazer? O que que eu posso inventar? Eu posso ganhar dinheiro com alguma coisa? Ou eu quero só fazer alguma coisa e não sei o que, eu não tenho habilidade, ou então eu não consigo, ou sei lá, a gente sempre acha uma desculpa. Ou não tenho tempo, quero fazer, mas não tenho tempo, né? Gostaria de fazer alguma coisa de artes, de artesanato, enfim. Ah, sei fazer um crochê, ou sei pintar alguma coisa, mas não sei para que eu vou usar isso, né? Então, eu inventei aqui mais uma atividade bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é isso aqui, ó, tá? Isso é um porta-toalha de papel, né? Então, agora, sigam aí, eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse porta-toalha de papel, feito com cimento e outras técnicas, tá? Também quero pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever, dar um like aí. Quanto mais gente conseguir assistir e colocar em prática essas ideias, melhor vai ser para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa tá aí com meio depressiva, né? Alguma situação que deixou ela muito triste por um bom tempo e aí quer retomar a vida e não sabe de que forma. Também serve para escolas, para essas ideias podem ser adaptadas em clube de mães, em nossa, tem tantos lugares, gente, grupo de amigas, né? Dá para compartilhar com várias pessoas e várias pessoas podem usufruir dessas ideias aqui, tá? Eu faço esses vídeos com muito carinho, com muita dedicação, pensando exatamente em você que está aí me assistindo e pensando assim, essa pessoa pode ter a oportunidade de fazer também uma arte dessa do jeito dela, tá? Do teu jeitinho, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então aqui, pessoal, esse aqui é o porta-toalha de papel que eu fiz com uma base de concreto e aqui fiz um crochê. Depois eu mostro tudo isso aqui, mas primeiro a gente vai aprender a fazer essa base de concreto aqui, tá? Ou cimento, né? Concreto, cimento, não vai areia, tá? Vai só cimento. Então vamos lá pro passo a passo e também para os materiais que a gente vai utilizar, né? Uma fita, um rolo de fita. Para fazer a haste dele, aqui eu tinha um arame. Sabe aquele varal que a gente não quer mais, aquele varal de chão, aquele varalzinho que quebrou? Tem aquele arame muito bom naquele varal, sabe? Se vocês desmontarem e cortarem em partes, né? Pede para alguém fazer, vocês vão ter várias pontas dessa aqui, ó, que pode produzir esse material aqui, daí colocar dentro do cimento, né? Aqui coloquei uma bolinha porque é muito perigoso deixar só o arame. Mas quem não tem e não quiser fazer com esse aqui, pode fazer com essas varinhas. Essa aqui tem para comprar no mercado, né? Lojas de aviamentos ou algum lugar, né? Encontre aqui. Eu não gosto de materiais assim, tipo cabo de vassoura, porque eu acho que é muito grosseiro e depois a gente não tem uma base muito grande aqui, ó. E se às vezes coloca algo muito grosso aqui, isso pode quebrar, né? Então seria adequado esse tipo de varetinha aqui. Gente, não utilizem palito de churrasco, tá? Por quê? Porque se quebrar, esse material quebra muito fácil. Se quebrar, você perde o teu suporte, né? Sem contar que é muito fino também, tá? Assim, pra manusear. Às vezes isso pode tombar, né? E bater, ou então e danificar, e aí você perde todo o teu trabalho, tá? Então, adequado isso. Esse tipo de arame, então, você consegue, às vezes com varal que não utiliza mais, né?
ou então manda cortar. Ou se tem algum outro tipo de material que pode utilizar também. Olha a medida aí, ó. 30 centímetros, tá? Medida da régua aqui, ó. 30 centímetros é o suficiente, tá? O que mais nós vamos utilizar? Um pote, né? Esse pote aqui, ó, tinha 750 ml, tá? Ele é uma base bem legal, ó. Foi... Opa, não foi esse, foi o outro que eu fiz aqui. Esse aqui eu fiz aqui dentro, né? Pode ver que ele é um pouquinho maior, ó. Esse aqui fiz num outro pote. Quanto maior o pote aqui, maior aqui nesse diâmetro aqui, melhor, tá? Não que isso aqui seja ruim, também é bom, eu uso também. Mas acontece que às vezes o rolo é muito grande aqui, então ele acaba meio que sumindo, né? Esse tamanho aqui eu gostei. Então, eu peguei um potinho aqui de 750 ml. Você pode, não precisa fazer redondo, tá, gente? É o que tiver, né? Muitas vezes, eu gosto desse redondo, tá? Mas se você tem um outro potinho, eu vou pegar um que tem água aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, né? Se eu quisesse fazer nesse potinho, também tá valendo, tá? É só pegar e colocar a haste aqui no meio, e aí você tem um pote quadrado, né? Mas não faça isso de muito grosseiro, muito grande, porque senão fica bom, né? Vai ficar ocupando um espaço enorme, pra quê, né? Então, uma coisa delicada, tá? Um suporte delicado, de plástico, tá? Pra fazer isso, é de plástico, senão você não consegue desenformar. O vidro daí vai ficar bem ruim, né? Então, vamos lá. O que mais que a gente vai precisar? Isso aqui é só cimento, tá? Eu comprei um pacote de cimento de 5 quilos, eu acho. 5 quilos. Esse aqui, ó. Só cimento, tá? 5 quilos, né? Então, depois de aberto, fecha bem, guarda, né? Mas um pacote de 5 quilos, vocês não têm ideia. Dá pra fazer uns 20 desse aí, tá? É muita coisa. Então, aqui eu coloquei 10 colheres bem cheias. Essas colheres de sopa aqui, ó, bem cheias de cimento aqui. Eu não sei se isso aqui é o suficiente ainda, tá? Mas, se não for, eu vou fazer mais um pouquinho da massa. Preciso de um outro pote também pra fazer essa mistura, água com cimento, tá? Esse pote aqui, gente, aqui dentro, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Aqui eu botei uma fita, ó. Colei uma fita. Eu botei coloquei a régua aqui dentro do pote, tá? E medi aqui, ó, 7 centímetros. Aonde eu peguei, coloquei a fita, tá? Foram 7 centímetros de altura, né? E aí eu colei a fitinha aqui nos 7 centímetros, tá? Então, essa é a minha altura. É a altura aqui, ó, que eu vou precisar. Esse é o mínimo, tá? 7 centímetros. Mas também não adianta ficar fazendo muito grande, muito alto. Isso fica muito pesado para manusear depois. Às vezes está lá na cozinha, lá e num local que depois é muito grosseiro, assim, muito pesado para manusear isso, né? Então, eu gostei desse tamanho aqui, tá? Esse aqui é um pouquinho menor, ó. Foi um dos primeiros que eu fiz. Não é ruim, tá? É bom também. Também gostei. Fiz alguns, né? Também gostei, mas o que eu mais gostei foi esse aqui, tá? Com essa altura de 7 centímetros aqui e esse diâmetro aqui, né? Do pote de 750 ml. Então, foi o que eu mais gostei. Só fiz esse aqui num pote menor. Não é ruim, tá? Depois eu vou fazer uma pintura aqui, vou mostrar algumas técnicas pra vocês. Então, vamos lá. Como é que a gente vai preparar isso? Nós vamos colocar o cimento dentro de um pote maior, mas não coloca tudo não, tá? Só cuida, gente, que dá uma sujeirada danada. Então, você bota o cimento aqui e vai despejando água. É pouquinho, tá? E vai mexendo. Levanta um pó, toma cuidado, né? Quem tem rinite, que tem algum problema aí. Ó, mais um pouco de água aqui, porque ele tá ficando... Ele fica duro, né? Não pode. Não que ele endurece o cimento, tá? Ele só vai pegando a água aqui, né? Ó. Aí, já misturei uma parte.
Agora eu vou colocar o resto aqui. E vamos lá, mais água. Aí a gente já mistura novamente. Tá? Depois de colocar no pote, né, vai levar um dia pra secar, tá? Vai aí, tem que ficar bem bem sequinho, né? Ele desenforma com a maior facilidade desse mundo. É só puxar o palito depois, tá? Ele desenforma, né? Então, aqui, ó. Eu tô fazendo a massinha do cimento. Cuida pra não deixar bolha. Cuidar também pra que isso aqui fique assim, ó, de uma forma bem cremosa, assim, né? Ó. Não deixar bolha, né? Sempre mexer bastante, ó. Não pode ficar muito grosso, tá? Senão vai ficar embolado, né? E não fica bom, tá? Pronto. Agora eu vou despejar aqui dentro do meu pote. E lembra que a gente tem a fitinha aqui, né? Então, vamos colocar aqui dentro. Eu não sei se não fiz demais, mas vamos lá ver. Se fiz pouco, eu vou ter que fazer mais. Vamos colocar aqui. É bom não tocar no cimento também, porque vocês sabem que essas coisas corroem um pouco os dedos da gente, né? Então, cuidar aqui quando vai manusear, tá? Aí. Tá? Depois só lavar isso aí, né? Agora, ficou meio centímetro pra chegar na fita, tá? Eu não vou fazer mais massa, porque meio centímetro aqui, nem dá meio centímetro, dá alguns milímetros. Não vou fazer mais massa, tá? Vou deixar assim. Quando vocês fizerem, então coloca 12 colheres de sopa bem cheia de cimento, que daí vai chegar na altura ali, tá? Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô tirando a bolha aqui de dentro, ó. Então, você tem que mexer isso aqui, assim, ó. Fazer assim pra bolha sair, né? E agora vem a parte, ó. Ainda tá saindo bolha ali, ó. Ainda tá saindo bolinha. Tá? Ainda tem bolha saindo aqui, ó. Né? Então, o que fazer agora? Agora chegou a hora de colocar a minha varetinha aqui, ó. Ah, mas como é que eu vou deixar agora esse aqui? Porque se eu coloco aqui, ó, até o fundo, tá, gente? Até aqui, né? Como é que eu vou fazer se eu mexer aqui, ela pode sair do lugar, vem mais ou menos no meio, deixa ela aqui, tá? Deixa em pezinho. É ruim com o arame, né? Porque o arame, ele vai se mexer assim, mais rápido. Aí você vai pegar a fita, 2 pedaços de fita aqui, ó. E vai colocar aqui, né? E vai colocar do outro lado também, mais uma fitinha, tá? Aqui, ó. E isso aqui vai manter o teu... Pode colocar mais se quiser, ó. Aqui, ó. Tá com medo de que vai sair do lugar? Coloca mais fitinha, ó. É só colocar mais fitinha. É fita crepe, tá? Ó. Aqui não vai mais mexer, tá? Aqui certifica de que tá no meio, que tá bem retinho. Pronto. Esquece isso por um dia. Guarde esses potinhos, pessoal. Esses potinhos são bons. Às vezes vocês querem fazer mais uma série, então é bom ter. E assim, é reaproveitar depois, né? Porque é só guardar e fazer... Quando quiser fazer de novo, só fazer de novo, tá? Então, ele vai ficar secando, tá? Depois, de seco, é só puxar que a peça sai inteira. Eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Quando tem bolha dentro, depois fica esses furinhos, ó. Não é
ruim, tá? É uma coisa mais rústica, né? Se você quer deixar só no cimento, né? Depois que desenformar, ele vai ter algumas rebarbas, alguma coisa. Pega uma lixa bem fininha e vai passando por tudo, tá? Vai passando que ele vai ficar bem lisinho, né? Então, dá pra deixar bem rústico, dá pra pintar, né? Eu vou fazer um desenho aqui e vou pintar. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas antes eu quero mostrar um que eu já fiz, tá? Então, aqui, ó, para as meninas que gostam de fazer crochê, né? Eu fiz esse modelo aqui, tá? Então, como é que eu fiz isso, né? Ó, é bem simples, tá? Eu fiz aqui ponto alto e ponto... Não é ponto baixo, é aquele ponto baixíssimo, né? Então, aqui é ponto alto, ó. Aí você faz correntinha, não sei a medida, aqui não lembro mais, tá? Acho que foi umas 10 correntinhas e depois fui seguindo, né? Ponto alto, até que eu completei uma linha depois do fundo, ó. Né? Uma linha depois. Aí eu comecei com aquele ponto bem, não é ponto baixo, é o ponto, eu acho que chama baixíssimo, aquele que a gente dá só uma laçada, né? Então, eu fui fazendo todo ele aqui, ó. Todo ele. Eu não sou muito expert do crochê. Deixei uma falha aqui. Mas não tem problema. Isso aqui a gente... Se acontecer isso aqui, você pode tampar. Você pode bordar. Você pode colar, aplicar alguma coisa aqui em cima. Tem tantas coisas. E aqui, ó, eu fiz bordado, ó. Também fiz só pra mostrar pra vocês, tá? Pega essa linha de algodão. Pode ser a mesma grossura, ó. Não é muito grosso isso aqui. Faz bordado, essas linhas pequenininhas, né, que de bordado, ó, você pode personalizar, pode escrever, pode colocar uma palavra aqui, sei lá, amor, tenha um bom dia, algo assim, né, e depois customizar diferente, tá? Eu estou mostrando que fiz uma capinha assim, né, então eu vou mostrar também que posso fazer capinha de tecido e posso fazer também pintura aqui, tá? Ou deixa assim, olha aqui, ó, quando deixa uma bolha de ar muito grande, ó, fica assim, tá? Se você não fizer nada nele, depois isso aqui vai ficar estranho, né? Então, depois o cimento não gruda mais em cima quando estiver seco, tá? Aí, eu peguei aqui, ó, o mesmo fio que eu fiz o crochê, né? Coloquei uma miçanguinha aqui de madeira, ó, e botei fio na agulha e fui passando aqui em volta pra ele franzir, né? Pra hora que... Então, olha só, eu fiz além... Ó o tanto a mais, ó. Que eu fiz de altura aqui, ó. Né? Porque é que eu queria que franzisse aqui no meio, tá? Aí também vai de cada um, né? Como que quer fazer, tá? Que ponto quer usar, de que maneira vai fazer. Eu gostei assim, porque ele ficou bem tampadinho aqui, né? Toda essa parte aqui, tá? Então, tem um cachorrinho meu fazendo a maior bagunça aqui atrás. Então, a gente pode... Ó, fica um pacotinho, né? E depois você só puxa aqui, ó. E fecha, tá? Ó, só fecha aqui, faz um lacinho. Ou então corta o fio. Só que é legal a gente fazer isso para poder tirar e lavar, né? É claro que um rolo de papel toalha, ele não fica só na cozinha, né? Ele pode estar num escritório, ele pode estar no quarto, né? Ele tem... A gente sabe que não é só a cozinha que a gente utiliza isso, tá? A mesma coisa vale às vezes porque você quer colocar um papel higiênico aqui, né? Só que aqui dele vai ficar com a ponta pra fora, tá? Mas é uma utilidade também, tudo que é de rolo, né? Só não vale para aquele plástico filme, aquele eu acho que não vai prestar não. Mas o rolo de papel toalha ele presta, tá? Aí, mas ele solta aqui, ó. Ele solta, né? Aí eu faço o seguinte, ó. Eu deixo assim, né? E quando eu vou utilizar, eu pego e dou uma dobradinha aqui, ó. Na última folha que eu tirei, ó. Né? Pra ele não soltar.
Então, só apertar aqui assim no meio, ele vai ficar, tá? Não precisa deixar, né? E a gente é tranquilo. Olha como a gente tá usando isso aqui em casa. É muito bom, tá? Sempre tinha um problema de colocar isso, estava sempre pela mesa, estava sempre jogado. E muitas vezes caía alguma coisa e molhava o rolo inteiro, né? Então, por isso que eu acabei fazendo, tá? Então, esse é o modelo de crochê. Eu vou desenhar isso aqui e volto para mostrar para vocês. E depois eu vou pintar esse modelo aqui, tá? Para vocês perceberem que a tinta PVA pega muito bem aqui e dá pra gente fazer coisas muito bonitas. Até para quarto de adolescente, né? Ou escrever, colar miçanga, não sei, alguma coisa aqui que vai da criatividade de cada um, dá para fazer nessas bases, né? Então, aguardem que eu já volto aí, tá? Então, gente, ó, eu risquei e comecei a pintar com a tinta PVA, tá? Agora eu vou colocar outras cores aqui. Então, é bem fácil e seca rápido, porque o cimento absorve bastante a tinta, né? Vou terminar minha pintura e já volto para mostrar. Ó, gente, na sequência, né? Ó, pintei com tinta PVA e usei aquela caneta, essa caneta marcador para retroprojetor, tinta permanente, tá? Ela é a 2 ponta média, né? Para fazer esses riscos aí, ó, preto, né? Aqui embaixo, ó, se você quiser, pode colocar um tecido também ou pintar, né? Eu deixei assim para a tinta não ficar pegando também na mesa, né? Isso aqui é mais... não deixa marcar assim, né? A tinta, tá? Mas vai colocar um papel também, colar um papel embaixo também, não tem problema nenhum, tá? Então, essas cores aqui são bem simples, é só para mostrar para vocês que dá para pintar com tinta PVA tranquilo, tá? Agora, uma outra técnica, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Pra gente fazer uma capinha de tecido. De tecido com ele, né? Vou utilizar esse tecido aqui, tá? Eu vou fazer um círculo aqui, recortar e já mostro pra vocês e as medidas também. Então, para medir isso aqui, primeira coisa, você tem que marcar uma circunferência aqui, né? Que aqui é o moldezinho o moldezinho aqui, né? O tamanho da circunferência aqui, ó. E depois você precisa medir a altura aqui e mais essa parte aqui e deixar mais uns 2 centímetros para uma bainha, tá? Então, o meu aqui tem 5,5 e depois aqui tem mais 4. Eu vou deixar 12 centímetros, tá? Então, a cada 12 centímetros, eu vou precisar... Aqui eu vou ter que fazer de novo, porque o meu tecido aqui aqui tem menos, tá? Se bem que, ó, dá pra fazer tranquilo. Então, eu vou utilizar esse aqui mesmo. Aqui, ó, a gente vai medindo, então, ao redor aqui, eu vou colocar 11 centímetros aqui, ó. 11. Deixa bem retinho, tá? 11. Aí, você vai medindo, ó. Vai medindo pra formar um círculo, tá? E vai juntando todos esses pontos aqui, vai formar um círculo aqui, né? Ó, 11. Aí vai fazendo aqui, até formar um círculo, tá? E depois é só recortar. Então, eu vou marcar e vou recortar aqui e já mostro como vai ficar. Há uma outra maneira bem interessante, né? Então, você já tem o teu círculo aqui, você vai dobrar esse tecido aqui no meio, né? Tá aqui o teu círculo da parte de baixo e vai medindo, né? E ele vai formando, ó, medindo assim, ó. Eu precisava de 11 centímetros, então eu fui medindo aqui, 11, ó, 11, ó, todo ele, ó. E já vai me dando a medida e já vai formando um círculo, perceberam? Né? Então, se eu juntar esse aqui, ó,
Já vai formando um ladinho do círculo aqui, ó. Agora é só cortar. Então, aqui na sequência que eu vou fazer é um alinhavo. É como se estivesse fazendo um fuxico, né? Aquelas pecinhas de fuxico, né? Porque é uma capa, tá? Gente, vai do capricho de cada um, vai da ideia de cada um. Você pode fazer uma bainha aqui, pode colocar um elástico, uma fita, vai do capricho de cada um, da criatividade de cada um. Eu tô mostrando aqui rapidamente um modelo, tá? Aliás, três, um feito de crochê com bordado, outro com pintura e o outro modelo que é esse aqui, que é fazer uma capa, né? E inclusive esse aqui você pode fazer mais que uma, deixa guardado. A hora que enjoar de uma capinha, coloca outra, né? É um pedaço só de tecido, tá? Eu não vou passar a medida do tecido porque vai depender da circunferência que tem aqui, tá? Só que vocês viram, né? Precisa medir colocar em cima do tecido, medir essa altura aqui e essa base aqui. E acrescentar mais uns 2 centímetros aí, pra fazer, se quer, uma bainha ou algo assim, tá? E aí a gente vai fazendo, ó, um alinhavo aqui, ó. E depois vai vestir ele, tá? Ó, então ficou o pacotinho, né? Parece aquelas toucas de banho, né? E aí você vai colocar a base aqui. Se quiser, pode colar, né? Eu não vou colar porque eu acho que já tá legal assim, tá? E aí você vai fechando, ó. E vai organizando aqui direitinho, né? Ó, vai fechando, né? E faz um acabamento final aí, tá? Né? Então, ó, ele fica muito fofinho. Nossa, ficou uma graça, ó. Gostei também. Depois no final, claro, né? Faz o arremate aí que tem que fazer, ó. Pra tirar o fio, né? Aqui, ó. Fazer um nozinho. Pra não escapar esse aqui. Aí, ó. Faz um nozinho pra terminar. Tá? É. E aí você vai ajeitar ele aqui. Olha o tecido. O tecido combinou. Super combinou aqui, né? Ó. Então, ele fica assim, ó. Tá? Pode colocar aqui uma fita, um acabamento, né? Vai de cada um. Se quer que ele fique mais justinho, aqui que ele não fica tão repolhudo assim, né? Mais justinho, diminui a altura aqui, tá? Diminui, faz um pouquinho menor e tá, também tá bom. Você pode também colocar fibra aqui dentro, tá? Encapar ele com fibra antes de fechar assim. Daí ele vai ficar mais redondinho assim, ó, mais cheinho ainda, tá? E também vai ficar muito bonitinho, né? Então é isso, gente. Ó, as 3 técnicas, né? Que seria a pintura, que agora tá aqui embaixo, tá? O crochê com o bordado, né? E esse aqui, tá? E aí no começo do vídeo a explicação de como se faz, tá? Aí no meu potinho tá aqui, ó. Eu tô esperando secar para daí desenformar esse aqui e lixar, né? Mas leva um dia, tá? Antes de um dia, nem se preocupe em mexer isso aqui. É bom até deixar um dia e meio, até 2, esquece, vai fazer outra coisa, né? E depois você, então, pode continuar o trabalho aí, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Coloquem em prática, passem adiante, compartilhem esse vídeo, compartilhem aí o canal, se inscrevam, deem um like. Tudo isso me motiva a continuar e postar mais vídeos desse tipo. Cada vez que eu invento aqui uma técnica ou faço ou crio alguma coisa, eu gosto de compartilhar, né? Então, eu achei esse meio do canal do YouTube muito interessante de poder compartilhar as minhas atividades aqui, tá?
Aí, os meus companheirinhos, Bob dormindo ali, Alex por aí, sempre minha cachorrada por aí também, tá bom? Um abraço a todos.